Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa. Bem-vindo a mais um Escolha Segura, o programa do Sindicato das Seguradoras do Estado de São Paulo, onde nós falamos sobre casos concretos de relacionamento entre seguradora e segurado ou segurador e corretor. São casos positivos, casos que mostram de forma clara como as seguradoras, na imensa maioria dos casos, operam sem qualquer tipo de problema e pagam as indenizações rapidamente. Hoje nós temos como convidados a Valquíria Santos e o Marcelo Brancati, cada um com uma história extremamente interessante e completamente diferentes. A Valquíria vai contar a experiência dela com a sua seguradora num caso de automóvel e o Marcelo vai falar com a gente sobre um sinistro de grande porte, um sinistro extremamente complexo. Começando com a Valquíria. Valquíria, bom dia, seja bem-vinda. Por favor, conte a sua história para em cima dela nós podemos conversar. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês e obrigada pelo convite. O meu caso é um caso de automóvel. Eu tive um ocorrido no início de 2023 com meu automóvel, frente a um showroom de uma loja. Eu não vi uma barreira, tive um mal súbito ali na hora e não cheguei a ficar inconsciente, mas eu passei do limite do estacionamento do automóvel e quase entrei na proteção de vidro do showroom da loja. Então, assustou a mim, assustou a todos que estavam no showroom. A frente do carro ficou bem comprometida. O airbag não saiu, mas eu cheguei a ficar assim, não cheguei a ficar sem sentido, mas fui retirada do carro pelas pessoas que estavam ali na loja. Eu estava com cinto de segurança, apesar de que eu estava fazendo um percurso aqui dentro da cidade mesmo, mas eu nunca deixo de usar o cinto de segurança. E aí o pessoal me soltou, tirou, e logo que eu cheguei, me puseram no sofá, logo na entrada, e a primeira coisa que eles falaram para mim: você está bem, você está bem? Eu falei: olha, eu tenho seguro, por favor. E peguei o cartãozinho e já logo pedi para as pessoas acionarem o seguro do automóvel. Foi rapidamente, cerca de 25 minutos, no máximo, chegou a pessoa da seguradora já com um carro apropriado, mas assim, veio direto para mim. Esse prestador, ele veio direto até mim e tentando ver a minha integridade física, as minhas condições, e eu logo falei para ele: é aquele carro. Ele falou: não, eu quero saber como é que a senhora está, como que a senhora está, se a senhora sofreu algum dano mais específico, tem alguma batida, tem algum... Falei: olha, eu estou bem, eu estou tranquila, se você quiser já ver... Não, primeiro eu vou com a senhora até o recurso. Qual é o recurso? É uma cidade pequena, só tem um pronto-socorro. Ele me acompanhou até lá, me fez esperar, aguardou, eu fui atendida rapidamente, foi tudo certo, eu estava bem, me liberaram, nós voltamos para o local do sinistro, e fizemos daí sim o transporte do carro para a oficina habilitada, credenciada. Foi tudo muito tranquilo, tudo muito ágil, tudo muito objetivo. Depois ele me levou até na minha casa, esperou da entrada do automóvel no local, na oficina que estava aberta, recolher o carro, tudo certinho, fez os protocolos e me levou até a minha residência. Assim, praticamente me deixou da porta para dentro da minha residência, o mesmo prestador. E na sequência foi requisitado aquele carro extra, né? Eu precisava do carro, estava trabalhando, e eu recebi de imediato, através da locadora da cidade vizinha. Eu consegui um carro por um tempo que foi previsto o conserto do meu automóvel, mas o conserto não ficou naquele tempo, não conseguiu ser feito naquele tempo, por causa de peças, tudo. A seguradora sempre acompanhando todo o processo, prorrogou, eu tinha um direito a um tanto de uso do automóvel,
em função do ocorrido, já que o carro não teve as peças necessárias para compor no padrão, então eu recebi mais uma prorrogação desse carro extra. Então, eu acredito que foi mais do que eu esperava, dentro das cláusulas do meu padrão, esperado um tempo X de carro extra, né? Então, a seguradora, no seu entendimento, me concedeu esse tempo maior, me serviu nas minhas necessidades até o dia da entrega do meu automóvel íntegro, direitinho como foi prometido pela oficina e foi checado pela seguradora no final. Então, eu fiquei muito tranquila em relação a esse processo todo. Obrigado, Valquíria. Sua história é uma história que mostra que seguradora, que tem fama de ser absolutamente insensível, tem funcionários, porque quem trata do seguro não é a seguradora. Quem trata do seguro são os colaboradores da seguradora. É uma relação de gente com gente, é uma relação humana. E no caso, nós vimos que o prestador de serviço da seguradora, que foi atender a Valquíria, ou foi atender o carro da Valquíria, antes de se preocupar com o carro, se preocupou com ela, que tinha tido um mal súbito, tinha passado mal, e levou-a, inclusive, ao pronto-socorro. Além disso, em seguida, um guincho levou o carro, consertaram o carro, deram o carro reserva, prorrogaram o tempo do carro reserva, enfim, a seguradora fez o que se espera que uma seguradora faça quando atende o seu cliente, porque o negócio da seguradora é fazer seguro, o negócio da seguradora é contratar seguros e, se for o caso, pagar as indenizações decorrentes do uso desse seguro. E foi o que a seguradora da Valquíria fez, e fez de uma forma absolutamente correta, de uma forma absolutamente automática, não precisou nenhuma interferência, não precisou nenhum pedido extraordinário, não precisou absolutamente nada. O serviço foi integralmente prestado. Nós temos agora o Marcelo, que tem uma história completamente diferente. Nós vamos falar de grandes riscos, nós vamos falar de uma regulação de um sinistro extremamente complicado, mas eu vou deixar o Marcelo contar essa história, porque se eu antecipar, tira um pouco da graça. Marcelo, a palavra é sua. Muito obrigado, Dr. Penteado. Parabéns ao Sindiceg pela iniciativa de fomentar a cultura do seguro e a importância desse segmento para a sociedade como um todo. Parabéns. Esse foi um caso, de certa forma, atípico pela característica que eu vou descrever na sequência. Foi uma explosão em uma indústria cerâmica de grande porte. Essa explosão ocorreu no forno, que é um dos fornos da empresa, dentre os quatro que ela possui. Houve um vazamento de gás e a explosão com a perda total do forno. A questão é que esse forno ele tem ainda, porque restou partes dele, 51 anos de idade. Então, o desafio inicial da seguradora se concentrou no tema da depreciação e, evidente, na definição do valor a ser indenizado. E, em função disso, nós, enquanto corretores, nós atuamos em apoio ao segurado, em apoio à seguradora, no sentido de coletar todos os subsídios necessários para que a decisão fosse a mais equilibrada, a mais justa para ambas as partes. Num primeiro momento, a seguradora, com base técnica e em fundamentos que de fato fizeram todo sentido, ela definiu um percentual muito elevado de depreciação, em face da idade do forno e, como eu disse, em razão dos elementos técnicos que fundamentaram essa decisão. Em paralelo, evidente que o cliente busca o valor mais próximo das suas expectativas, uma indenização que permitisse a recomposição do bem ao status quo anterior, até mesmo em função do impacto na produção, em função de lucro cessante, despesa fixa, de vários outros elementos que dependiam da produção do próprio forno. E nós iniciamos esse apoio após a primeira definição da seguradora. Nós iniciamos a coleta desses subsídios. Então, nós fizemos uma espécie de uma apuração multidisciplinar e multilateral também, em temas contábeis, financeiros,
as evidências de manutenções corretivas, preventivas, preditivas, mas não de um ano, de décadas. Então isso, para quem é o segurado em si, que possui uma empresa, já denota a importância de não apenas executar as manutenções em todas as suas etapas, mas possuir as evidências disso. Porque no momento do sinistro isso faz a diferença. Não apenas executar dentro dos protocolos do fabricante de um determinado bem, mas sobretudo também guardar essas evidências. E eles tinham, sim, em boa parte essas evidências. A partir disso, iniciou-se um desafio de interpretar todos esses relatórios, esses orçamentos, as notas, tudo que foi executado ao longo dessas décadas. E como interpretar isso em fundamentos específicos, engenharia elétrica, mecânica, a própria área construtiva, e o corretor de seguros aprendendo com tudo isso, porque foi uma usina de aprendizado, o próprio cliente também, mas a partir do momento que nós tivemos a disponibilidade de todo esse conteúdo, nós tínhamos que interpretá-lo e sensibilizar a seguradora para que ela fizesse a revisão daquela decisão inicial. Então, na verdade, cerca de 3 meses realizando esse trabalho. Seguradora muito sensível, uma empresa de primeira linha, com uma visão muito orientada ao cliente, ela já antecipou parte da indenização, o que deu um fôlego ao segurado, já que a dependência desse forno era muito intensa. E em paralelo, ela iniciou as tratativas com o nosso apoio, com o apoio do corretor, no sentido de elucidar todas essas décadas das manutenções realizadas. E como desfecho, o desfecho incrivelmente satisfatório, a companhia percebeu que esse cliente, não obstante a idade do forno, ele cuidava do equipamento de forma preventiva, preditiva e corretiva, em níveis muito aceitáveis, e ela se sensibilizou frente a essas evidências e fez a revisão da depreciação, com um desfecho extremamente favorável, que representou alguns milhões a mais de indenização ao cliente. E a gente está agora na fase final de refinar esses comprovantes para que ela já efetue o pagamento. E uma coisa que você falou que é muito importante, a seguradora fez um adiantamento por conta da boa-fé. Por conta da boa-fé. Do segurado. Isso. Quer dizer, então isso permitiu que ele retomasse a reconstrução do forno ou a aquisição de um novo equipamento ou um sistema híbrido, não sei o que ele fez, se você quiser contar. Isso. Pode contar, por favor, mas houve um adiantamento da seguradora para fazer isso. Houve um adiantamento de alguns milhões de reais que permitiu que o segurado iniciasse as negociações com o mercado para que ele identificasse a melhor forma de recomposição. Seja pela aquisição de um novo, que não foi o caso, de um usado, e esse usado permitiu o aproveitamento de parte dos salvados do anterior, e com isso está em fase final a aplicação, a operação de um novo forno que no final das contas ele combina um usado seminovo com partes do anterior e que para a seguradora, mediante isso não ocorre a revelia da seguradora, é evidente que ela acompanha todas as etapas, inclusive com muita proximidade, já que as decisões precisam da validação da própria companhia, e isso vem ocorrendo de forma muito satisfatória, em conjunto, visando o desfecho mais favorável, que no final das contas é voltar também a operação às condições anteriores, porque, como eu disse, existem outras coberturas envolvidas. As despesas fixas, lucros cessantes, tem não apenas os danos materiais. Então o interesse, nesse caso, ele é difuso. O interesse da seguradora em fazer o melhor, o do cliente em voltar às condições anteriores e, evidentemente, o corretor de fazer essa intermediação com isenção, transparência e apoiar ambas as partes para que o processo seja acelerado. Como vocês veem, outro caso extremamente interessante porque mostra a complexidade da regulação
de um sinistro de uma planta de grande porte. Quer dizer, você teve uma explosão de um forno antigo, um forno com 51 anos de idade. Pela depreciação legal brasileira, o valor desse forno seria zero, e a seguradora não considerou o zero contábil, a seguradora considerou a condição real de uso daquele forno no momento em que houve a explosão. Isso mostra a enorme boa-fé da seguradora. Mais uma vez, nada além da obrigação da seguradora, o contrato de seguro exige a boa-fé do segurado e da seguradora, e a seguradora agiu com a mais absoluta boa-fé, aceitando os documentos apresentados pelo segurado através do seu corretor, mostrando que aquele forno, apesar da idade, não era um forno de valor zero, era um forno que tinha um valor real, e esse valor foi pago, permitindo que a empresa tomasse as providências necessárias para voltar a operar como ela operava antes de acontecer o acidente. Nos dois casos, tanto com a Valquíria como com o Marcelo, nós temos, acima de tudo isso, a boa-fé da seguradora revelada da forma mais transparente possível. A Valquíria, pelo atendimento pessoal a ela, antes do atendimento do carro, afinal de contas o carro é uma máquina, pode esperar mais um dia, menos um dia, e a pessoa que está passando mal, uma pessoa que está tendo um mal súbito, não pode esperar, porque essa espera pode significar um desfecho extremamente ruim para uma história que, no caso dela, acabou bem. E acabou bem também porque o funcionário da seguradora ou o colaborador da seguradora encaminhou, ou levou, mais do que encaminhar, levou a Valquíria ao pronto-socorro. No caso do Marcelo, é um pouco diferente, é um caso de sinistro empresarial, um caso de sinistro técnico, e o que nós vimos foi a comprovação da boa-fé do segurado, que teve como contrapartida a boa-fé da seguradora, que não só aceitou pagar a indenização, como adiantou o dinheiro necessário para o segurado poder tomar ou começar a tomar as providências para recolocar a sua empresa numa condição de produção como ela tinha antes do sinistro acontecer, antes da explosão acontecer. São dois casos muito interessantes e que vão 100% em direção ao objetivo do nosso programa. O Escolha Segura é um programa que quer mostrar que seguradora não é um bicho-papão, seguradora é uma companhia que acredita nos seus princípios de funcionamento e acredita principalmente na boa-fé. Valquíria, você quer completar dizendo mais alguma coisa? Como é que você quer acabar a sua participação no programa? Eu gostaria de enfatizar isso que você colocou, né? Porque eu tenho quase 70 anos, estou com 67 anos, e a vida inteira eu aprendi isso com meu pai, né? Assim, de ter um bem assegurado, e é sempre aquela coisa, né? Ao longo de tantos anos, pô, você paga seguro, por que você joga dinheiro fora, isso, aquilo, é só tomar cuidado com isso, com aquilo. Mas eu, morando na capital, sempre tive, e na verdade pouquíssimas vezes eu precisei acionar. Mas eu sempre tive isso em mente. Eu preciso dessa garantia, eu preciso disso. Tinha um valor, já em família a gente tinha esse conceito, esse valor de ter, de usar um seguro, né? Então a gente enfatiza essa questão. A gente precisa. Isso precisa de uma mulher. Eu sempre dirigi sozinha, sempre peguei estrada, tive sempre muita necessidade de ter apoio para me deslocar com o meu automóvel, né? E o seguro me serviu muito bem nessa hora, nessa pior hora aí, que eu nunca tinha sofrido um sinistro ao longo da vida, e foi uma situação extremamente positiva. Então, eu investi todo esse tempo e valeu a pena. É isso que eu queria deixar. Muito obrigado, Valquíria. Marcelo, suas considerações finais. Eu gostaria só de complementar, no sentido para as coisas funcionarem bem no momento crítico, que é o sinistro, também a atuação integrada do corretor e da seguradora desde a contratação do seguro, em especial um grande risco. A necessidade de orientar adequadamente o cliente em relação ao próprio patrimônio, a identificação dos valores corretos para evitar, por exemplo, rateio,
as evidências, as provas que precisam ser em algum momento apresentadas e armazenadas adequadamente. Justamente essa composição corretor, segurador e cliente, de uma forma transparente, como o senhor bem colocou, com boa fé, é o que vai garantir lá na frente, em caso de um evento, de um sinistro, a fluidez adequada. A seguradora, independente de quem seja, qual seja, ela quer indenizar, porque a essência do seguro é a reposição, né, do status anterior. Mas ela precisa de elementos, provas e evidências que garantem a justiça dessa decisão. Então você, corretor, tem essa preocupação e apenas cuidar do cliente de uma forma mais ampla vai garantir essa tranquilidade. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Muito obrigado, Marcelo, muito obrigado, Valquíria, e muito obrigado a você que está nos assistindo. Desde já fica o convite para o próximo Escolha Segura. Até a próxima. Esse é o Escolha Segura, um programa com histórias reais de quem decidiu proteger o que importa.